todos de novo. Então, agora a gente já vai recomeçar as atividades aí do GTR e GTS. Essa aqui é a trilha de tutoriais do GTS do dia de hoje. Esse evento é organizado pelo NIC-BR, Comitê Gestor Internet Brasil, e nessa edição conta com o patrocínio da Binário e da Cabo Telecom. Então, hoje, para vocês aqui agora de manhã, vai estar o César Curoia, do NIC-BR, fazendo o tutorial de DNSSEC. Ele está sendo transmitido também online. Então, assim, quem precisar participar, ou quem quiser intervir, por favor, dirija-se ao microfone, diga nome e instituição, colabore aqui com o nosso tutorial. César, quer começar? Bom dia. Meu nome é César. Eu vou aqui apresentar um tutorial de DNS e DNSSEC. Eu trabalho lá no registro como engenheiro de software. Participei também da implementação de DNSSEC no ponto .br. Foi em 2007. E que a gente vai agora tentar aprender um pouquinho sobre essa tecnologia aí. Bom, os objetivos desse tutorial aqui vai ser introduzir os conceitos de DNS primeiro, para tentar, quem não tem conhecimento ainda não sabe, e depois a gente vai falar de DNSSEC, apresentar um exemplo prático de DNSSEC também, usando o Bind, que é um servidor DNS, como vocês vão ver, e também incentivar a utilização de DNSSEC no Brasil, que é o que o Registro BR tem feito desde 2007, tentando incentivar o povo a implementar nos domínios, os provedores a validarem, e é isso. Aí está o cronograma da nossa apresentação. Como eu falei, a gente vai começar com uma introdução de DNS, mas para dar uma nivelada, alguns conceitos que são necessários. Depois a gente entra em DNSSEC também, DNSSEC, que é a parte de segurança mesmo do DNS, a extensão. E no final a gente faz um exemplo prático de DNS, vou mostrar como assina um domínio e configura um recursivo para validar DNSSEC. Então vamos começar com uma introdução de DNS. DNS, para quem não sabe, basicamente funciona como uma base de nomes de domínio, só que uma das características é que ele é distribuído hierarquicamente, ou seja, não fica centralizado tudo num lugar só. Isso funciona como se fosse uma árvore, como vocês vão ver daqui a pouco. E o principal propósito, que acho que todo mundo já sabe, de DNS é resolver nomes para endereço IP, né? Não é só isso, mas é a principal finalidade mesmo que é usada na internet. Aqui a gente tem uma analogia daquilo que eu falei, que o DNS funciona como uma árvore distribuída hierarquicamente. A gente faz uma analogia com o sistema de arquivos do Unix, né? Porque, por exemplo, quando você quer achar um arquivo no seu sistema de arquivos, você sempre tem que começar pelo barra, né? E se você olhar dentro do barra, tudo que você vai ver são os diretórios que estão diretamente no seu diretório raiz e os seus subdiretórios. Então, por exemplo, se você quiser achar o arquivo user local bin imake, que está mostrando aqui, primeiro você precisa ir no barra e lá você vai ter que entrar no diretório user, depois no local bin, só depois que você vai encontrar o arquivo desejado. Ou seja, dentro do barra ele não tem conhecimento do que está para baixo de user, por exemplo. Em DNS é basicamente a mesma coisa. Sempre que você quer achar um domínio, no caso aqui, ó, tutorial full-eng-br, seria um domínio desejado, você sempre tem que começar por esse ponto aqui, que a gente chama de raiz também. E quando a gente procurando esse domínio aqui, na verdade, o que ele tem conhecimento é o que está logo abaixo do ponto, por exemplo, o BR, e nada abaixo disso. Depois você tem que perguntar para quem responde pelo BR, eng, full, até você encontrar o que você deseja.
Agora vamos falar de delegação e zona, que são dois conceitos que vão ser importantes aí ao longo da apresentação. É aquilo que eu falei no slide anterior, de o barra, que só tem conhecimento do que está logo abaixo dele, depois o BR e assim por diante. Isso funciona como se fosse uma delegação, porque o barra é o ponto, desculpa. O ponto é administrado por uma entidade que é a ICANN, né? Eles têm conhecimento de tudo que está logo abaixo do ponto, que seria com, BR, org, mas eles não sabem o que tem para baixo do BR. O que eles fazem, na verdade, é uma delegação do BR para o registro BR, no caso, que aí o registro BR que fica responsável por fazer a administração de tudo que estiver dentro do BR. E assim por diante. O BR delega para o Eng, para o Full, para o tutorial. E tudo isso aí, esses círculos verdes aí, são zonas, que são as partes da árvore de DNS que são administradas localmente por entidades e indivíduos. E, por exemplo, no caso de Fazenda GovBR, é uma zona administrada pelo Ministério da Fazenda, e lá que eles colocam tudo que estiver abaixo de Fazenda GovBR. Eles poderiam fazer uma delegação abaixo disso também, que seria uma outra zona, por exemplo, SP Fazenda GovBR. E com relação ao registro de domínios, que acho que, não sei se todo mundo já sabe que é feito pelo registro de BR, na verdade, quando você registra um domínio no registro BR, o que você faz, na verdade, é criar uma delegação para o seu domínio na zona BR, que é o que está descrito aqui. E, obviamente, domínios que não são registrados, eles não podem ser encontrados na internet, porque se o ponto .br não tem conhecimento deles, ninguém vai conseguir encontrar. Para registrar domínio, tem duas interfaces hoje no registro, né? A primeira e mais conhecida é o sistema web, que é o site lá. Todo mundo pode logar, normalmente é usado por usuários finais. E a segunda é essa EPP, que é usada mais por provedores, que ela é baseada no protocolo XML, ou seja, ela Alô? Oi, voltou. Obrigado. Alô? Oi, desculpa aí. Então, como eu estava falando, a interface EPP é baseada num protocolo em XML, que por isso ela pode ser automatizada, e quem usa isso normalmente são os provedores de serviços que oferecem esse serviço para o cliente de registro de domínios. Vamos falar de publicação. Basicamente, quando você registra um domínio, às vezes vocês percebem que não é imediato que, uma vez registrado, ele já consegue ser acessado na internet. Isso acontece porque as publicações que o registro faz são a cada 30 minutos. O que acontece nessa publicação, na verdade, não sei se vocês lembram da palestra do Herbert ontem, que ele falou que hoje são 60 servidores que respondem para o .br, né? E nessa publicação o que ocorre é que a gente pega todos os domínios que foram registrados nos últimos 30 minutos, registrados e removidos, e joga essas informações para esses 60 servidores que vão tornar a informação pública na internet, na rede. Pode parecer muito 30 minutos, mas até 2006, se não me engano, eram 8 horas. Ou seja, quando você registrava um domínio, você precisava esperar algumas horas aí para conseguir enxergá-lo. E é por isso que a gente chama de publicação quase online hoje. Agora vamos começar a falar mesmo do protocolo DNS. A unidade básica para eu descrever minha zona em DNS são os resource records, né? Eles são basicamente compostos por nome, classe, tipo e dados.
E cada tipo, atualmente existe uma grande variedade, representa algum tipo de informação que vai ser armazenada para aquele nome. E um conjunto de resource records com o mesmo nome, classe e tipo é denominado resource record set. Isso aqui vai ser mais importante quando a gente vai falando de DNSSEC e assinaturas. Os tipos mais comuns de resource records que a gente encontra aí são o SOA, né, que ele indica onde começa a autoridade da zona, ou seja, toda zona precisa ter um SOA para falar, eu estou me referindo a essa zona. O NS, para falar quais são os servidores que respondem por aquela zona. A é o mais conhecido, que só faz a tradução de um nome para um endereço IP. Quad A, a mesma coisa para IPv6. MX, ele indica qual o servidor de e-mail que responde para aquele domínio. Ou seja, quando você tem um domínio, se você quiser receber e-mail naquele domínio, você precisa colocar um MX na sua zona. CNAME só serve como um apelido, ou seja, eu falo que esse nome aponta para a mesma coisa que um outro nome. Aqui a gente tem um exemplo de um arquivo de zona do bind, no formato do bind, né? Dá para exemplificar melhor. Lá em cima a gente vê o primeiro record, que é o SOA, né? Da zona exemplo com BR. Então isso aqui está falando que o que eu estou descrevendo aqui é o arquivo de zona do exemplo com BR. Aqui tem uns campos aqui no SOA, mas o mais importante acho que é o serial, que ele indica a versão da zona. Isso é importante, por exemplo, no caso para sincronização dessas informações entre os vários servidores, que tem que ter no mínimo 2, de acordo com o registro BR. Aqui embaixo a gente tem os NS, que a gente está falando basicamente que quem vai responder pela zona, pelo domínio, o zona exemplo com BR, é esse NS1 exemplo com BR e NS2 exemplo com BR. E é claro aqui que eu tenho que informar qual é o endereço dessas duas máquinas. Está aqui, eu coloquei o endereço só de testes. Aqui eu coloquei um MX também, que é para falar qual é o servidor de e-mail do meu domínio, o endereço também. E aqui só um www só para indicar como se fosse o endereço do site do meu domínio. Ferramentas para consulta. Basicamente são as duas mais utilizadas. Na verdade o DIG é disparado mais usado, pelo menos até onde eu sei, que é fornecido junto com o Bind e é open source. O Drill é fornecido junto com o NSD, basicamente um concorrente do Bind, mas também é open source. Mas aqui a gente vai trabalhar só com o DIG nos exemplos que eu vou dar. Aqui a gente tem uma lista com os servidores DNS mais conhecidos. Na verdade, nem eu conheço todos. Em vermelho aí são os mais famosos, pelo menos para a gente lá no registro. Bind e NSD é o que a gente usa, por exemplo, para responder pelo BR. A gente faz um misto desses dois servidores. Unbound funciona só como um recursivo, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. E DNSTeam é um software feito pela própria equipe do registro BR, que mais para o final da apresentação eu vou dar mais detalhes sobre ele. E aqui a gente vê também qual é a licença de cada software, qual é aberto e fechado. Aqui a gente vê também a mesma lista, mas a compatibilidade com sistemas operacionais. Você pode ver que os mesmos ali, o Bind, o NSD não, mas o Bind ele funciona em Windows, então é o mais usado, é o que eu vou usar aqui nos exemplos. Vamos falar de tipos de servidores agora. Basicamente, em DNS, um servidor DNS ele pode desempenhar dois papéis diferentes, né? O primeiro é autoritativo. O que ele faz, na verdade? O autoritativo ele é o que responde com autoridade por uma zona. Ou seja, sempre que você quiser ter um domínio, você precisa ter
na verdade, 2 servidores autoritativos para aquele domínio, configurados para responder por aquele domínio. E é claro que esse servidor tem que estar disponível publicamente para toda a internet. Ou seja, você não pode filtrar algum tipo de IP, porque senão, basicamente, você estaria escondendo o seu domínio de parte da rede. Já no caso do recursivo, ele é um servidor que não é responsável por uma única zona específica. O que ele faz, na verdade, ele recebe requisições DNS também, só que o que ele faz é dispara consultas para os autoritativos e ele faz a busca da informação que o usuário está pedindo. Depois eu vou mostrar um exemplo de uma requisição para deixar isso mais claro. Um recursivo faz cache de informações. Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu consulto num recursivo, por exemplo, o all.com.br, a primeira vez ele vai ter que buscar todas as informações, desde o BR, com, até chegar no lugar desejado. Próxima vez que alguém fizer essa mesma consulta nesse servidor, ele já vai ter ela cacheada e a resposta vai vir bem mais rápida. E o recursivo, diferentemente do autoritativo, ele pode ter um controle de acesso, um acesso controlado. Porque o recursivo, na verdade, ele normalmente é um serviço oferecido pelas operadoras para os seus clientes, para elas poderem resolver nomes. Então, faria sentido, por exemplo, que a operadora pudesse controlar o acesso a esse servidor só para IPs dos seus clientes, né? Porque o recursivo, como vocês vão ver, ele pode muito mais facilmente sofrer um ataque de DOS, porque ele tem uma carga de processamento muito maior para cada consulta que ele recebe. Bom, agora a gente vai ver um exemplo de como acontece uma resolução de um nome em DNS, desde do resolver, do usuário pedindo o IP até a resposta chegar nele. Bom, então quando você está lá no seu browser, vamos supor que você queira descobrir o endereço IP do exemplo full.br, é um domínio fictício aí. O que você faz, na verdade, é dispara essa consulta para um servidor DNS recursivo que está configurado já na sua máquina. Aqui também a gente vai supor que esse servidor não tem cache nenhum, ele acabou de subir. Então a primeira coisa que ele faz, que a única informação que ele tem é quais são os servidores que respondem pela raiz. Então ele tem que perguntar, ele faz essa pergunta, exemplo full.br, para o servidor da raiz. Mas é claro que o servidor da raiz aí não tem informação sobre isso. Tudo que ele sabe é que isso aí está abaixo do ponto .br. Então, o que ele te dá, na verdade, são os servidores do ponto .br. E aí o recursivo faz a mesma consulta agora para os servidores do ponto .br. Aqui a gente tem uma peculiaridade que o servidor que responde pelo ponto .br e pelo eng.br é o mesmo. Então, o que ele faz aí, ele devolve uma referência para os servidores que respondem pela zona full.eng.br. E, por fim, ele faz a mesma consulta agora para o servidor que responde pela full.eng.br. E esse sim sabe qual é o endereço IP de exemplo full.eng.br. Então, ele retorna a resposta e o recursivo devolve para o cliente. Ou seja, aqui dá para ver por que eu falei que o recursivo ele tem muito mais trabalho que o autoritativo, né? Uma consulta só aqui, ele teve que disparar esse monte de consulta aqui para chegar na resposta. E depois com o DNSSEC vocês vão ver que esse trabalho aumenta mais ainda. Então aqui é um resumo do fluxo de dados num funcionamento de DNS. Aqui número 1 aqui, na primeira etapa, o usuário, o resolver, fazendo consultas no recursivo, né? O recursivo faz as consultas no master e slave, que na verdade são os dois servidores DNS autoritativos para uma zona. E esse master, ele que recebe a zona original, ou pode ser de um arquivo de zona, que é aquele que eu mostrei, ou um Dynamic Update, que é uma tecnologia usada para você poder automatizar, configurar uma zona sem um arquivo de zona. O slave, tudo que ele faz é sincroniza essa zona com o master.
Agora acho que eu posso fazer uma demonstração já. Eu deixei configurado aqui já 2 servidores DNS em 2 máquinas virtuais aqui. Essa DNS-test.br. Aqui dá para ver que é bem parecido com aquele exemplo lá. Eu só coloquei aqui o record SOA, né, indica que eu estou configurando um domínio DNS-test.br. Os 2 servidores com esses IPs que são válidos. E um www aqui para indicar o site. Eu vou mostrar também aqui o arquivo de configuração do bind. Isso aqui é um arquivo de configuração bem simples. Lá no começo, o que é importante notar é esse recursion no, que como isso aqui é um servidor autoritativo, é sempre recomendável você fazer com que ele não funcione como um recursivo, senão qualquer um pode fazer consulta nele e usar ele para usar como recursivo, para pesquisar qualquer nome. E na verdade o que eu quero é que ele sirva só como autoritativo para o DNS-test.br. Então eu configurei aqui a zona DNS-test.br, master, porque esse aqui é o master, e o arquivo onde ele vai buscar essa zona. Aqui é informações de log que eu coloquei só para a gente poder debugar melhor. Eu tenho também um slave aqui, que é o outro servidor, que é quase a mesma coisa, com a única diferença que tem esse. Aqui ele é um slave, e eu indico quem é o master dele, que é aquele primeiro, e o arquivo onde ele grava também. Posso fazer um teste também aqui. Então, vocês viram que eu consultei SOA e ele respondeu no meu servidor, né? Eu deixei preparado aqui também para poder registrar esse domínio já. Eu já deixei um ticket emitido, só faltava colocar os servidores DNS. Antes eu vou deixar aqui para a gente poder ver o log das queries que chegam nele para vocês verem. Então aqui eu deixei um ticket emitido no site do registro para esse mesmo domínio. Eu só preciso colocar os servidores, né? Aqui eu vou colocar o IP. Você vê que resolveu as pendências aqui no meu domínio, ou seja, eu já informei os DNS. E se tudo der certo, logo, logo ele vai estar registrado. Nossa. E aqui a gente pode ver que eu deixei preparado para logar as queries. Quando eu coloquei a informação dos servidores, o próprio sistema do registro ele fez a consulta SOA no meu servidor para verificar se ele realmente responde por esse domínio, tanto o master quanto o slave. Você vê que os dois receberam. Não sei se a gente consegue ver ele sendo registro. Nossa, não devia estar deslogando assim. Bom, vamos seguir com a apresentação então. Normalmente isso aqui demora de até 5 minutos para registrar, depois que eu atualizei as informações. Tá?
Bom, aqui a gente está falando do fluxo de dados acontece no DNS, mas o problema é que ele possui um monte de vulnerabilidades também, esse protocolo. Que algumas delas são resolvidas com DNSSEC. Então, por exemplo, tem aqui poluição de cache, impersonificação de recursivo, que a gente vai dar um exemplo de como funciona. Os dados da zona podem estar recorrompidos também. Vou dar um exemplo aqui. Vamos ver como é que funciona um tipo de ataque de man in the middle. Vamos supor que eu faça a consulta, exemplo FluentBR no meu recursivo, como eu tinha feito anteriormente. Mas aí, se algum atacante, por exemplo, conseguir interceptar essa minha consulta, o que ele pode fazer é responder imediatamente com um endereço IP que não é válido, antes que o recursivo consiga fazer todo aquele caminho lá de percorrer os autoritativos para achar informação. Então, como a resposta do atacante veio antes, eu vou acabar aceitando ela, e quando chegar a resposta correta, eu vou ignorá-la, porque eu vou achar que é simplesmente uma resposta duplicada ou um pacote perdido. E aí o que eu acabo ficando com o endereço errado para um nome de domínio. Outro exemplo, que é até mais grave, vamos supor que eu faço a consulta no recursivo, ele começa a buscar as informações dos autoritativos, e quando o recursivo faz a última consulta, que vai retornar o endereço IP para o autoritativo de FluentBR, de FluentBR, por exemplo, o atacante intercepta essa consulta e responde antes do autoritativo. O que acontece nesse caso, além do cliente receber o IP errado, é pior, porque o que vai acontecer é que esse recursivo vai acabar cacheando essa informação errada. Então, todo mundo que fizer a consulta de novo vai ter a resposta errada. Isso aqui são os ambientes onde isso pode acontecer. Normalmente é onde tem o ponto de rede é compartilhado, né? Não é ponto a ponto. Basicamente são redes wireless, e com muita gente usando a mesma rede, isso acaba aumentando. Mas, pela informação que eu tenho aqui, acho que vocês não precisam se preocupar, porque o recursivo que está nessa rede aqui, acho que ele valida DNSSEC. Então isso já é menos mal. Aqui então a gente tem as principais soluções para esses problemas de DNS, né, essas vulnerabilidades. Essa primeira parte aqui, essas vulnerabilidades são resolvidas pelo TSIG, que eu vou dar uma breve descrição, e essas duas que eu citei agora, de poluição de cache e impersonificação de recursivo, resolvido com DNSSEC, que a gente vai ver em mais detalhes logo mais. Bom, primeiro o TSIG. O TSIG consiste em assinar o tráfego, um pacote inteiro DNS, com uma chave compartilhada, ou seja, simétrica entre as duas partes. E isso é usado principalmente em transferências de zona, ou qualquer comunicação feita entre um servidor master e um slave. Por exemplo, aqui, quando o master for transferir a zona para o slave, ele assina toda essa informação com uma chave compartilhada, e assim o slave pode validar essa informação. Mas isso é usado só nesse tipo de transferência, porque a chave ela é compartilhada, ela é uma chave simétrica, ou seja, eu não tenho como ficar distribuindo essa chave para todo mundo. E é aí que entra o DNSSEC. O DNSSEC ele trabalha com assinatura digital de todas as informações na zona. E usa o conceito de chaves assimétricas, ou seja, tem a pública e a privada. E a pública eu posso posso divulgar para o mundo inteiro. O que o DNSSEC garante é
a integridade e a autenticidade das informações. Ou seja, quando eu faço uma consulta num recursivo ou no autoritativo, eu tenho como ter certeza de que aquela informação é válida. Não foi, não teve alguém no meio aí que espufou e me respondeu com uma informação falsa. E assim que ele provê segurança na resolução de endereços. Bom, agora a gente vai entrar em DNSSEC. Como eu falei, DNSSEC é uma extensão de DNS, né? Ele é compatível, é o que a gente chama de backwards compatible, ou seja, o que existia em DNS continua a funcionar, mesmo sem DNSSEC. E provê maior segurança, claro, para o usuário da internet. E atualmente o DNSSEC está numa versão denominada DNSSEC BIS, com um opcional de DNSSEC 3 que eu vou explicar o que é. Bom, vamos começar. O que o DNSSEC garante? Como eu já falei, o que ele garante é a origem, ou seja, ele garante que aquela informação que eu estou obtendo vem de quem realmente diz que é, a integridade, isso quer dizer que a informação não foi alterada no meio do caminho, e também ele tem um mecanismo para garantir a não existência de um nome ou tipo. Ou seja, se eu consulto um nome que não existe, ele fala que não existe, ele pode me provar que aquilo não existe. O que o DNSSEC não garante é confidencialidade, ou seja, as informações continuam públicas, não tenho nada, eu não vou encriptar nada para só um grupo de pessoas ter acesso, e também não garante nada contra ataques de DOS. Na verdade, ele acaba até facilitando um pouco pelo processamento que ele gera. Aqui tem um mapa, esse mapa acho que está meio desatualizado, mas é a adoção de DNSSEC no mundo, né? Bom, é só para demonstrar que o Brasil já está implementado. Esse mapa é de 2007, então eu não sei exatamente quão atual é. O importante é que desde julho do ano passado, se não me engano, a raiz também está assinada. César, se quiser uma atualização disso, hoje o TLD com o maior número de domínios assinados é o da República Tcheca, Tá. com 300 mil. O nosso é o segundo. E a República Tcheca também ganha da gente em consumo de cerveja por habitante. Então, precisamos resolver essas duas coisas. Assinar mais domínios com DNSSEC e consumir mais cerveja. Bom, como o Rubens falou, quem tem mais domínios assinados atualmente é a República Tcheca, mas você vê que a gente, quem sabe, um dia chega lá porque a gente já está com 250 mil domínios. Isso representa aproximadamente quase 9% de todos os nossos 2.800.000 domínios que tem atualmente no .br. E também, acho que não sei se todo mundo já sabe, mas qualquer domínio .br hoje pode e deveria usar DNSSEC. Além disso, tem dois TLDs, como a gente chama, né, subzonas do BR, que é o BBR e o JUSBR, onde DNSSEC é obrigatório, ou seja, todos os domínios que estão abaixo dessa extensão aqui possuem DNSSEC obrigatoriamente. BBR, no caso, é feito só para bancos, ou seja, para registrar um BBR você precisa ser um banco e você precisa assinar uma zona. E atualmente todos os maiores bancos, acredito eu, possuem um BBR. Eles não divulgam muito, mas eles possuem. JUSBR foi feito para os órgãos do judiciário do governo brasileiro. Como eu tinha falado, o DNSSEC usa o conceito de chaves assimétricas, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho como é que isso funciona para a gente poder seguir. Chaves assimétricas funcionam basicamente com um par de chaves. Uma é pública, que pode ser distribuída, e uma privada que eu tenho que guardar. Não posso guardar para mim, só para mim. E o que eu faço quando eu quero transmitir uma mensagem
assinada, eu pego a minha mensagem e aplico um hash nessa mensagem e uso a minha chave privada, que só eu tenho acesso, para criptografar esse hash. Isso gera um outro blob de informações, que no caso seria a assinatura digital da minha mensagem. E eu transmito a minha mensagem junto com essa assinatura. Aí, quando o receptor recebe a informação, a mensagem mais a assinatura, ele pode usar a chave pública, que ele deveria ter, já que ela é pública, para descriptografar a assinatura e chegar no hash. Ele faz o mesmo hash, que não é segredo, pode ser um SHA-1 ou um MD5, em cima da mensagem e compara os dois. Se não bater, é porque alguém alterou a mensagem no meio do caminho. Bom, vocês lembram quando a gente falou de Resource Records, né? O DNSSEC, ele introduz 5 novos tipos de Resource Records que servem para fazer funcionar mesmo o DNSSEC numa zona. A gente vai descrever cada um desses aqui agora. O primeiro é o DNS Key. O DNS Key representa pura e simplesmente a chave pública da minha zona. Ou seja, a chave pública fica disponível na própria zona. Aqui a gente tem os bits e bytes da DNS Key. Basicamente, você vê que ela é composta por umas flags, um algoritmo, que o mais utilizado atualmente acho que é RSA-SHA-1, e esse monte de byte aqui, que é a própria chave, o próprio payload da chave. Aqui tem um exemplo de uma consulta DNS Key. Fiz uma consulta aqui, full NGBR DNS Key mais DNSSEC. Eu estou pedindo a chave da zona full NGBR que está assinada. E aqui a gente vê a nossa chave, né, esse monte de... Isso aqui é um base 64. E aqui é a assinatura que eu vou explicar logo mais. O próximo é o RRSIG. O RRSIG também é simples, ele representa a assinatura de um RR7, que é aquilo que eu tinha falado, que é um conjunto de resource records com o mesmo nome e tipo. E a assinatura também, ela é importante frisar que ela tem um período de validade inicial e principalmente um final. Ou seja, a assinatura expira depois de um tempo. E o que a gente vê muito hoje em dia é de administrador de zona assinada que acaba esquecendo que precisa reassinar a zona antes de chegar, né, nesse período, expirar o período de validade. Bom, aqui a gente tem também os bits e bytes do um recorde RSIG. Tem um monte de campo aí. Importante aqui notar que tem o expiration. O key tag é para informar qual é a chave que assinou, que gerou essa assinatura para poder validar. E aqui uma consulta com o RSIG. Ou seja, no DNSSEC, quando eu faço uma consulta agora com o DNSSEC, aqui eu estou pedindo um SOA, né? Ele me volta a resposta SOA e a assinatura desse recorde para poder validar. Mesma coisa que NS. Você vê que a assinatura vale para um RR7, como eu falei. Então aqui eu tenho 2 NS, mesmo nome, classe e tipo. Então tem uma assinatura só para esses 2 resource records aqui. DS ou Delegation Signer. O DS é um hash de uma DNS Key. Agora, para que ele serve? Ele serve para indicar que uma zona delegada está assinada e qual é a chave daquela zona. E é importante lembrar também que o DS não faz parte da minha zona, ou seja, se eu tenho a zona full NGBR, eu vou ter uma chave e vou ter um DS, mas eu não vou colocar esse DS na minha zona. Eu coloco ele na zona PI, que na verdade é o NGBR.
porque assim ele consegue saber que a minha zona, a zona filha dele, está delegada. Isso forma uma cadeia de confiança, que é o que a gente vê aqui. Então, por exemplo, a raiz hoje está assinada, né? E lá na raiz, como a zona BR também está assinada, a gente mandou para a ICANN colocar na zona raiz o DS da chave do BR. Assim ele consegue saber que o BR está assinado. E assim por diante. O ENG-BR está assinado, então na zona BR acaba entrando o DS da zona ENG-BR. Full ENG-BR é a mesma coisa, e tutorial Full ENG-BR, que é uma outra zona também. Aqui um DS. Que é importante ver que ele tem, dá para ver que ele tem o key tag, que também indica qual é a chave que ele representa, que ele está se referenciando. O digest type, porque como eu falei, ele é um hash da chave, então aqui pode ser SHA-1, SHA-256 ou SHA-512. E o próprio hash aqui fica nesse payload. O DS de uma zona, atualmente, se você consultar no RUIS do registro BR, quando a zona estiver assinada, a gente informa também o DS. Aqui é o RUIS FUENG-BR, a gente vê aqui o DS do FUENG-BR, que isso foi fornecido para o registro BR, colocar na zona BR. Agora, NSEC. NSEC faz referência àquilo que eu tinha falado, que o DNSSEC, além de prover integridade, segurança e autenticidade das informações, ele também tem um mecanismo de provar que uma informação não existe, um nome não existe. E ele faz isso basicamente indicando o próximo nome naquela zona e quais os tipos de R7 existem para aquele nome. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho na minha zona FUENG-BR, eu tenho o nome A FUENG-BR, C e C FUENG-BR. No caso, o recorde NSEC para A FUENG-BR vai apontar para C. Isso prova que não existe nada entre A e C, ou seja, se alguém perguntar por B, é assim que ele prova que não existe B FUENG-BR. E essa cadeia que a gente chama é circular, ou seja, o último nome aponta para o primeiro. Aqui tem um exemplo de uma consulta de um nome que não existe. Então, como eu falei, a gente está consultando ZZ FUENG-BR. Isso, claro, não existe. Então, o que vem na resposta? Vem um NX domain para falar que não existe. E para provar que não existe, você vê esses dois NSECs aqui. O primeiro prova que não existe um wildcard, ou seja, eu não coloquei na minha zona aquele asterisco FUENG-BR, que isso serviria para responder para ZZ FUENG-BR. E aqui o segundo prova que não existe também o ZZ FUENG-BR. Ou seja, ele está falando que depois de NS2, o próximo é o próprio FUENG-BR, ou seja, não tem nada depois de NS2 FUENG-BR na minha zona. E essa informação também é assinada para que o cliente possa validar isso. Aqui é um outro exemplo de uma consulta para um tipo que não existe. Então aqui, por exemplo, aqui eu estou consultando o FUENG-BR, mas eu estou consultando o tipo TXT, que é um tipo de record que é basicamente um texto livre para uma informação, para o meu nome. O que veio na resposta, que interessante, é aqui, ó, veio o FUENG-BR, NSEC, e aqui eu tenho os tipos que tem nesse meu nome, ou seja, aqui não tem TXT. É assim que ele prova que não existe essa informação aqui, também assinado. NSEC 3. NSEC 3 é uma extensão de NSEC, basicamente, que soluciona um problema que acabou sendo criado pelo NSEC,
que é o que a gente chama de zone walking. Ou seja, como o NSEC ele aponta sempre o próximo nome numa zona, se eu quiser, eu consigo varrer todos os nomes presentes naquela zona. É só ir consultando o NSEC de A, aponta para o C, que aponta para o D, assim eu consigo saber tudo que existe dentro daquela zona. Aí eles criaram um NSEC que o que ele faz, ao invés de apontar os nomes, ele usa um hash de cada nome. Então eu faço um hash de A, um hash de B, um hash de C e coloco essa sequência de hashes ao invés de nome. E um cliente que queira validar isso, ele tem que então pegar o hash, ele tem como calcular isso para validar a informação. Hoje, a gente usa NSEC 3 no COM e no NetBR, que são nossas maiores zonas atualmente. Aqui um resumo de como funciona o DNSSEC, então. Os RSECs são assinados com a chave privada, que gera então as assinaturas que são os RRSIGs, né? A chave pública, ela fica disponível na própria zona, como a gente viu, que é o DNS Key, e o cliente usa isso para validar o RRSIG, que está também na zona assinado com a chave privada. Para eu poder saber se aquela chave que está na zona é válida, isso é feito com um recorde DS que está na zona PI, ou seja, naquela cadeia de confiança. E o NSEC prova a não existência. Aqui é só um comentário que DNSSEC não é PKI, ou seja, não existe certificado em DNSSEC. As chaves são autoassinadas e você sempre parte de como existe a cadeia de confiança, se você partir que você confia numa chave, numa âncora que a gente chama, que seria a chave da raiz hoje, você consegue validar todo o seu caminho até onde você quer chegar, desde que tudo esteja assinado. As chaves não expiram também. O que expira, na verdade, são as assinaturas, ou seja, é necessário sempre estar reassinando a sua zona periodicamente. E as políticas de chaves de uma zona são locais daquela zona. O administrador da zona pode criar quantas chaves ele quiser, assinar por quanto tempo ele quiser. O default é 1 mês no bind, como a gente vai ver. Antes da gente fazer a demonstração, explicar como é que funciona agora todo o caminho em DNSSEC, é importante saber que a gente precisa ancorar uma chave num recursivo, que hoje a gente ancora a chave da raiz. É assim que a gente informa que um ponto de partida para a gente fazer a nossa validação. A gente confia naquela chave e a partir dela a gente consegue chegar em toda a informação, validar toda a informação. Então vamos fazer aquele exemplo de novo agora com o DNSSEC. Bom, de novo, o cliente vai perguntar o endereço de exemplo FluentBR para o recursivo. E, de novo, ele vai ter que, não tem cache, então ele vai ter que buscar essa informação. Mas agora, como ele entende DNSSEC, antes de mais nada, esqueci de mencionar também que esse recursivo já tem a chave ancorada da raiz, ou seja, ele sabe, tem um ponto de partida confiável que é a chave da raiz do ponto. Aí ele faz primeiro a consulta de DNS Key para o servidor da raiz, antes de mais nada. A raiz devolve a chave dela, e aí o que eu faço é comparar essa chave com a que eu tenho ancorada. Se for igual, quer dizer que está válida essa informação, eu posso seguir fazendo minhas requisições. E aí ele pergunta o que foi perguntado pelo cliente anteriormente, exemplo FluentBR. Bom, a raiz, é claro, não sabe, mas agora o que ela volta além de voltar aos servidores do BR, ela volta também com os DS da chave do BR. E isso o recursivo acaba usando, porque quando ele for perguntar para o BR agora, ele pergunta primeiro a DNS Key também. Quando vem essa resposta, ele valida com o DS que recebeu da raiz.
Aí ele pergunta exemplo fueng.br, também vem de novo uma referência para perguntar para os servidores que respondem fueng.br, com DS também, porque está assinado fueng.br. De novo, ele pergunta a DNS Key da zona fueng.br, valida com o DS que ele recebeu de DS, aí ele pergunta o exemplo fueng.br, que agora vem com a resposta, e vem assinado também, para ele poder validar com a DNS Key. E só aí que devolve para o resolver. Ou seja, aqui deu para ver que tem muito mais consulta nesse recursivo aqui, ele teve muito mais trabalho para chegar nessa informação, né? DNS 0, só para citar aqui, é uma extensão de DNS que ela é necessária para você usar DNSSEC, porque é com ela que você pode informar para o servidor que você entende DNSSEC. Senão ele não vai usar DNSSEC se o cliente não sinalizar que ele entende. E outra coisa também que é importante é que ele possibilita que mensagens UDP, que é o default usado em DNS, sejam maiores que 512 bytes. E isso em DNSSEC é mais relevante porque as mensagens de DNSSEC, uma DNS Key, uma assinatura, são recordes bem maiores. Você vê que tem um monte de byte lá. Então as mensagens ficaram bem maiores e muitas vezes passaram os 512 bytes. E sem isso, as consultas vão ter que ser feitas todas em TCP. Mas também é bom lembrar que o fato de você usar DNS 0 não te livra de ter que suportar TCP também. Ou seja, não é bom você bloquear TCP no seu servidor DNS. Aqui também é um outro slide só para falar alguns cuidados que a gente tem que ter com o firewall para configurar um servidor DNS, que é o que a gente acaba encontrando às vezes nas dúvidas que a gente recebe. É importante que, como agora os pacotes podem ser maiores, o DP, o firewall tem que ser capaz de tratar os fragmentos do DP, que às vezes esse pacote acaba se fragmentando e o firewall não consegue tratar esses fragmentos e acaba dropando o pacote. O que acontece, então, é que quando a resposta vem, o cliente faz uma pergunta, a resposta vem assinada com a chave, se ela passa de um certo tamanho, ela fragmenta, quando vai passar por algum firewall que estiver no meio, ele não entende isso e acaba não deixando passar, não consegue reorganizar esses fragmentos. Agora, se por um acaso não der para fazer esse firewall tratar isso corretamente, uma alternativa seria usar essas duas opções no bind, que a gente tem recomendado também, que isso aqui basicamente vai fazer com que se limite o tamanho dos pacotes que vão trafegar naquele servidor. Ou seja, aqui a gente usou o número 1252, que como se fosse o MTU da rede mais usado, e a gente espera que abaixo disso os pacotes não precisam ser fragmentados. Bom, aí tem quem quiser mais informação sobre isso, tem essa apresentação aqui feita no GTR passado, que dá mais descrição desse problema aí. Aqui a gente tem uma comparação entre o que acontece em DNS e DNSSEC. Como a gente viu lá, DNS tem bem menos requisições e os pacotes são bem menores, ou seja, em DNS você vê que trafegaram 8 pacotes do recurso na requisição completa, em DNSSEC foram 12, mas o que aumenta mais ainda são a quantidade de bytes, que aumenta em 6 ou 7 vezes, porque tem chave, assinatura, isso é bem maior do que um simples endereço IP, né? A assinatura de o endereço IP aqui ele tem 4 bytes, por exemplo. Uma assinatura, acho que pode passar de 300, 200.
aqui tem compatibilidade dos principais softwares com o DNSSEC, né? Você vê que o Bind suporta DNSSEC, NSEC 3, o NSD também. Agora vamos falar do DNSTeam que eu tinha citado no começo. O DNSTeam é um projeto open source que o registro desenvolveu para tentar também facilitar e incentivar os provedores a adotarem DNSSEC, que ele fornece um software que automatiza o processo de provisionamento de zonas com DNSSEC. Ele basicamente é um servidor de DNS que facilmente você consegue assinar uma zona e ele mantém a zona assinada corretamente, ou seja, antes de expirar a assinatura, ele reassina com um período de segurança ali, faz a manutenção das chaves. E aqui é como funciona o DNSTeam. Como está aqui em cima, DNSTeam é a sigla para DNS Secure Hidden Master, né? Hidden Master, na verdade, significa que ele funciona como um master, só que ele não é público para a internet. Ele fica escondido. Na verdade, ele é otimizado para fazer só transferências de zona. Ele responde DNS também, mas a otimização dele é para fazer transferência. Então, você consegue configurar uma zona do DNSTeam e você configura quais são os slaves e ele transfere essa zona para os slaves, que vão ser os verdadeiros autoritativos para uma zona. Bom, agora vamos ver na prática como é que faz DNSSEC. Depois eu vou mostrar também. Primeiro no autoritativo. Ninguém sabe que oração é esse? Dá tempo ainda para... Antes... Ah, tá. Bom, no autoritativo, quando você já tem uma zona configurada e você quer assinar a sua zona, a primeira coisa que você tem que fazer é gerar uma chave. Esse é o comando que vem junto com o bind, né, que gera uma chave para o domínio com BR, no caso. E esse comando vai gerar dois arquivos que você vai ver lá, que é um ponto .key, que é a chave pública, e o private, que é a chave privada. Ele gera um par de chaves. Com a chave gerada, você precisa assinar o domínio. O comando está aqui, depois a gente vai fazer. A validade padrão é de 30 dias, e aí ele vai gerar um novo arquivo, .signed, que é a zona que a gente assinado já. E é importante também nunca esquecer de incrementar o serial da zona antes de assinar, porque senão isso não vai se propagar para os slaves. E aí aqui é só para... Eu preciso, no arquivo de configuração do bind, informar agora o arquivo novo da zona assinada, né? E reinicio o bind. Ele passa a responder assinado. E aí eu preciso, no caso, se for um domínio.br, eu preciso informar o DS da minha zona no registro.br, para que o registro tenha conhecimento disso. Isso a gente faz na interface web do registro. Tem o DS, ele gera um arquivo DS7 também, que informa o que eu tenho que colocar lá no site do registro. Isso também pode ser obtido pelo site do registro, como a gente vai ver. E é só aguardar a publicação. Aqui é um resumo do que precisa ser feito, né? A gente cria a chave, assina a zona, modifica o nameage.conf, que é o arquivo de configuração, e reinicia. E adiciona os DS. Aqui também é mais um lembrete que você tem que sempre incrementar o serial da zona quando você for assinar, porque basicamente quando você reassina, você está mudando a sua zona. E tudo que você precisar mudar na sua zona, você precisa incrementar o serial.
e também reassinar periodicamente antes que expire. O servidor recursivo agora. Recursivo é mais fácil ainda. A partir do bind 9.6 ou 7, se não me engano, que é o que é o mais usado, acho que o 9.6 nem tem mais para baixar no site. Para você habilitar a DNSSEC num recursivo, basta você ancorar a chave, uma chave âncora, que hoje pode ser a raiz, e ele automaticamente passa a validar. Bom, se der tempo agora, eu já posso fazer a demonstração. Só ver aqui se o domínio já foi registrado. Ó, vi que o domínio DNSTest com BR já foi registrado, já estão me cobrando até, mas, ou seja, os servidores, agora ele está público na internet. O que eu vou fazer agora é assiná-lo, né? Primeiro eu gero a chave, aqui é randômico. Pronto. Não sei se deu para ver. Gerei a chave. Você vê que ele criou esses dois arquivos aqui. O .key e o .private. Aqui é a chave pública. Essa é a chave privada. Acho que não tem problema mostrar, né? E agora, o próximo passo é assinar. Pronto, está assinado, e você vê que agora ele criou esse dnstest.signed, que é a zona assinada, tá vendo? Tem o SOA, assinatura, todos os recordes agora tem a sua assinatura. E também dá para ver aqui, isso aqui é o período de expiração da zona. Você vê que ele assinou por um mês, ou seja, até o dia 4 de junho. Agora eu preciso atualizar no arquivo de configuração do bind. Para usar o arquivo assinado. E reinicio o bind. Você vê que veio uma resposta assinada aqui. Mas tem um problema que eu acho que ninguém percebeu aqui, que essa informação acabou não indo para o slave. Você pode ver que no meu slave a zona não está assinada. Por quê? Porque quando eu assinei, eu não incrementei o serial. Ou seja, o slave, para ele, não mudou nada na zona. Que é a partir do serial, da versão da zona, que ele entende isso. Então, o que eu preciso fazer agora é incrementar o serial, que é esse número 90 aqui. Vou colocar 100. E agora eu preciso assinar de novo. E reiniciar o bind. Vamos ver se já chegou. Pronto, esse aqui é o slave. Você vê que ele agora já está com a versão nova. Está 100 aqui e está assinado. Aqui para mostrar que ele fez a transferência da zona. Serial 100. E
também vocês podem ver aqui, como eu falei, depois que eu assinei, ele gerou esse arquivo DS7 aqui, que é o DS da minha zona. Aqui a gente tem o DS, isso aqui é o SHA-1 e SHA-256, tá? E aqui é o ID da minha chave. E agora eu posso colocar isso na interface do registro. Eu venho aqui. Só deixar aqui pronto. Bom, aqui agora eu coloquei o DS e aqui eu deixei mostrando as queries para ver que logo que eu coloquei essa informação nos dois servidores, o sistema do registro já fez a consulta de SOA e DNS Key na minha zona para ele poder validar se aquele DS que eu passei é válido. Posso fazer um ruiz também. Não tem ruiz aqui. Bom, o DS que eu acabei de colocar já está no registro. Eu não sei se isso aqui provavelmente não foi publicado ainda, porque, como eu falei, é de meia em meia hora e faltam uns 20 minutos ainda para publicar. Outra maneira que eu tinha falado para eu saber os DS do meu domínio, da minha zona, tenho uma ferramenta aqui no site do registro, que você vai em suporte, ferramentas e verificação de registros DS. Aqui eu posso colocar o meu domínio, um IP, que é o IP do meu servidor. Ele me dá os mesmos DS, o SHA-1 e o SHA-256. Se eu colocar o outro servidor, que é o slave, a mesma coisa. Agora no recursivo, aqui eu deixei um recursivo preparado já. Isso aqui está na minha máquina mesmo. Você vê que inicialmente isso aqui é um recursivo, né? Eu coloquei aqui recursion yes. E aqui eu já deixei comentado aqui, é a chave da raiz ancorada. Deixa eu ver se ele está rodando. Você vê que aqui eu fiz uma consulta no recursivo para a minha zona que eu acabei de registrar. Mas infelizmente você vê que aqui ele não tem o DS ainda. Ele voltou com essa resposta negativa. Como é o COM-BR, você vê que ele usa NSEC 3, mas ele não tem o DS ainda porque ainda não foi publicado. Isso foi publicado acho que só às 10h30. Bom, aqui estão as referências, né? Acredito que a gente está acabando bem mais rápido do que eu imaginava.
Tem as RFCs, para quem quiser dar uma lida. E acho que eu já posso abrir para perguntas. Bom dia, Thiago do Bradesco. Bom dia. E na realidade são 3 perguntas, né? Uma é em relação ao tempo de replicação. Você comentou que é a cada 30 minutos. Essa é a publicação do BR. Isso, a publicação do BR. Existe alguma expectativa de estar reduzindo esse tempo? Eu não tenho certeza, porque esse tipo de decisão não cabe a mim lá no registro. Não tá. É mais uma questão assim. Tem alguma questão aí nesse sentido? Teria alguns impedimentos, mas teoricamente até daria para fazer. Tá. Mas eu não sei, parece que 30 minutos já está um tempo bem razoável, que antes era 8 horas, né? Eu não sei se tem algum plano lá no NICBR para fazer isso. Só posso agregar uma coisa? Independente de planos, existe uma característica do DNS que é o negative cache de domínio inexistente, que dificilmente vai conseguir cair abaixo de 15 minutos. Ou seja, quando hoje alguém pergunta para um domínio que alguém ainda está em processo de registro, ele recebe uma resposta negativa e hoje essa resposta negativa está configurada para 15 minutos. E se a gente configurar para menos, tem muito software que simplesmente vai ignorar isso. Então, assim, essa escala de tempo, quer seja assim, 30 minutos, 15 minutos, é muito difícil de baixar em termos de infraestrutura DNS. Ou seja, mesmo que a publicação fosse mais rápida, a percepção dessa publicação poderia não ser. Então, assim, dificilmente a gente vai assim, criar um sistema online para isso. Não só nós, assim, toda a infraestrutura DNS, assim, todo o ecossistema DNS. A gente não pode mudar uma coisa sem que todo o sistema, sem que todo o mundo tenha uma característica de tempo similar. Então, assim, dessa escala não dá para mudar. Se a gente quer mudar de 30 para 15, 5, assim, mas, por exemplo, segundos, jamais. Assim, Okay. jamais. Só complementando isso que o Rubens falou, é que negative cache é aquilo que, se você consulta um domínio que não existe, ele vai responder que não existe e vai cachear essa informação de que ele não existe por 15 minutos, que é esse 900 aqui que a gente tem no BR hoje. Então, se eu consultar de novo em 5 minutos, ele ainda vai achar que não existe, mesmo que ele já tenha sido registrado nesse período, nesse intervalo de tempo aí. Legal. Uma outra pergunta é em relação ao DNS recursivo. Qual seria uma boa recomendação para a gente estar implementando numa grande corporação um DNS recursivo? Você mencionou o Bound. Ele seria a melhor opção? O Unbound eu não tenho muita experiência. Basicamente, a gente trabalha mais com bind mesmo lá no registro, né? Para fazer o recursivo também. Acho que tem um que é Unbound. É que o Unbound, se não me engano, ele foi um dos primeiros a implementar o NSEC3. Mas isso foi há um tempo já. Hoje o bind já implementa, já suporta. E também tem outras soluções comerciais aí que eu não tenho muito conhecimento, mas eu ouvi falar que também é bom. Beleza. E a última é a respeito do DNSSEC mesmo. No slide que você mostrou, como exemplo de consulta do DNSSEC, você mostrou o processamento recursivo. Isso. A primeira questão lá, o resolver, quando ele faz a pergunta, aquela primeira pergunta não é DNSSEC, pelo que você falou. É só do recursivo em diante, não é isso? Ela pode ser também, mas por padrão, acredito que não. Tá. E aquela questão do main the middle, não fica aí em aberto, já que o recursivo demora mais tempo ainda para responder? Sim, se o resolver não entender DNSSEC, ele estaria suscetível a isso, principalmente numa rede wireless. Nesse caso, o ideal seria mesmo você configurar o recursivo na sua própria máquina, que é o que eu fiz aqui nesse exemplo, né? Tá.
Legal. Obrigado. Bom dia, eu sou o Credson Isaac, Bom dia. do GovRN. Eu gostaria de saber se tem algum estudo com relação ao impacto na resposta dessas consultas, visto que, combinado com pilha dupla, vai ter 2 consultas, um quadro A e um A, e ainda mais com esse processamento que vai haver de geração de hashes. E tem algum estudo com relação ao impacto nesse processamento? Eu acho, o impacto de DNSSEC que ele gera mais processamento mesmo. Agora, relação disso com IPv6, não tenho conhecimento, para falar a verdade. Acho que vai fazer, no caso de pilha dupla, vai ter que fazer uma consulta quadro A primeiro, depois uma A, se a resposta for em IPv4. É que a consulta DNS, o servidor que você vai usar, se você configurar, se o servidor que você está usando for em IPv6, você vai fazer essa consulta só em IPv6, acredito eu, né? Mesmo na raiz? Oi? Mesmo na raiz, se o site estiver publicado em IPv4? Entendi. Bom, você pode fazer a consulta, se o servidor tiver IPv6 e você usar IPv6, mas ele te envolveu em IPv4, Exatamente. aí eu acho que ele vai ter que usar os 2 IPs mesmo. Okay. Não tem nenhum estudo com relação a isso, ao impacto no tempo de resposta dele. Não que eu tenha, nesse assunto específico de pilha dupla, eu não tenho conhecimento. O que eu sei é que DNSSEC realmente causa bastante mais processamento no recursivo, principalmente, quando ele tem que ficar validando tudo. Ok, obrigado. Sou Daniel Lobão, lá do IFRN. Um tempo atrás, o OpenDNS tinha publicado que eles estavam testando a tecnologia que eles denominaram DNS Script, que seria fazer a primeira consulta também com uma camada de segurança. Aí eu não sei se você saberia explicar como é que eles estão tentando. Em casa, por exemplo, eu utilizo o resolvedor DNS lá do Open, mas eu não sei como é que eles estão implementando essa camada, já que na minha casa eu não implementei um DNS para fazer o DNSSEC com o raiz, por exemplo. Oi, desculpa, qual que é a pergunta? Se você tem alguma informação acerca do DNS Script, que seria a tecnologia que o OpenDNS estava implementando para fazer essa camada de segurança na primeira consulta. Não, confesso que eu não cheguei a ouvir falar disso. Né? Só um comentário, você perguntou do DNS Script. A ideia, o DNS Script ele tem um propósito diferente, que é garantir a segurança de comunicação do usuário com o recursivo. Né? Fora o Dan Bernstein e fora os administradores do OpenDNS, há muito pouco apoio na comunidade para essa proposta. Então, dificilmente ela vai vingar. Independente de mérito, assim, eu particularmente não vejo muito mérito na proposta, mas a questão não é só a minha visão, assim, a visão da comunidade não é positiva, e sim em prol de levar cada vez mais o recursivo DNSSEC para dentro da máquina do cliente. Tanto que há muitas implementações hoje de plugins para browser em que baixam certificados de site, certificados HTTPS, diretamente do DNSSEC, e eles implementam a recursão DNSSEC a partir da máquina do cliente. Todos os episódios aí de mudança de configuração DNS em CPE e coisa assim também têm apontado cada vez mais para um recursivo começando na máquina do cliente. E não para uma integridade de comunicação com o recursivo que ainda assim pode ser falseada. E aí você apenas tem criptografia, mas você está falando com alguém que não é com quem você gostaria de falar. Então, assim, o OpenDNS foi uma surpresa de apoiar esse processo, mas ainda assim não parece que ele vai ser suficiente para
criar um ecossistema onde isso seja funcional. César, se puder mostrar um pouquinho, por exemplo, registros DNS, do DNS Vis, do DNS Debugger, assim, talvez assim seria interessante para mostrar, enquanto não publica o DNS enquanto não publica o DS enquanto não publica o DS do registro, talvez mostrar alguns que já tem DS, assim, a partir do ou full, a partir ou do DNS Debugger ou dos outros. Eu vou, então, um negócio que eu esqueci de fazer aqui, eu vou habilitar agora a validação no meu recursivo. Agora que eu tenho a validação habilitada, uma das maneiras de eu saber que essa informação realmente está validada, bem escondido aqui, mas seria esse AD aqui, que é uma das flags adicionadas no DNSSEC, significa Authentic Data, né? Que diz que essa informação realmente é autêntica e foi validada pelo recursivo. No caso aqui, como o DS não foi publicado ainda, o que eu posso tentar fazer para simular uma resposta falsa é alterar a chave ancorada que eu tenho. Outra coisa que eu esqueci de citar é que com essa nova maneira de ancorar a chave aqui, esse Managed Keys aqui do Bind, o que ele faz, na verdade, isso aqui é só uma initial key que está descrito aqui. Ou seja, eu estou ancorando a chave da raiz num recursivo e a partir daí, depois que eu subir meu bind aqui, ele vai monitorar essa chave constantemente para um protocolo lá. E quando por acaso a raiz resolver mudar a chave, ele vai perceber isso, vai ser sinalizado no protocolo que essa chave vai expirar em tal período e a partir de tal período vai começar a valer outra chave e o recursivo vai entender isso. O que eu vou tentar fazer aqui, por exemplo, é alterar essa chave ancorada. Você vê que eu mudei uma letrinha aqui só. E aí se eu faço uma consulta, você viu que ele não me responde, ele me responde ao serve fail. Por quê? Porque ele tentou fazer a validação, mas como a chave que anda ancorada lá não é válida, ele simplesmente não consegue fazer essa validação, então ele não responde nada porque ele não tem como ter certeza que a informação que ele está obtendo é verdadeira. Deixa eu só colocar direito agora, esquecer, né? Bom, o problema é que ainda vai demorar um pouco para o DS ser publicado.
Outra coisa que eu esqueci de mencionar na apresentação é que tem uma ferramenta que vem junto com o bind agora, principalmente no Ubuntu, né? Por default, no bind compilado não vem por default, mas no pacote do Ubuntu, acredito que venha, que é SigChase aqui. O que isso aqui faz, você consegue debugar todo o caminho de validação do DNSSEC. Vou tentar demonstrar aqui. Eu ancorei a chave da raiz aqui, né, nesse arquivo etc trustedifenkey.key. E aí, se eu fizer uma consulta, por exemplo, mais SigChase, deu alguma coisa errada aqui. Bom. Oi? Eu não conheço. Demora um pouco. Oi? Oi, César. A nível de conexão, o DNSSEC com certeza deixou a conexão mais segura, sendo que para o servidor, para quem está implementando o DNSSEC, tornou o uptime um pouco mais complicado de manter. Por exemplo, se alguém quiser atacar um provedor menor e fizer um ataque múltiplo para várias requisições do DNSSEC, já que a resposta tem um payload muito grande, acaba aumentando muito o load do servidor e, por exemplo, tornar o sistema mais vulnerável a perder. Tipo, ter que reiniciar porque estourou a memória, o processamento, e teve que reiniciar por causa de um spoof DNS, por exemplo. Isso é um dos, digamos, problemas que a DNSSEC acabou criando, que como as respostas ficaram muito maiores, tipo, antes de DNSSEC, uma resposta dificilmente passava de 40, 50 bytes. Hoje, uma resposta assinada pode chegar a mais de 1000, né? Então, é um problema assim que um atacante spoofe um endereço de origem e use isso como um ataque de amplificação, né? Um ataque de DOS. Mas, entretanto, no caso, para se proteger para essa questão, você tem que fazer o filtro antes de chegar realmente no DNS, né? Fazer um filtro com expressão regular do IPT, a quantidade de requisições a partir do mesmo IP, qualquer coisa desse sentido, não teria como barrar esse spoof? Bom, depende do ataque que você está se referindo, porque se for um ataque vindo de um IP spoofado, a solução mesmo seria bloquear na operadora, acredito eu, né? O que também pode acontecer é que, como o recursivo tem que ter uma capacidade de processamento maior, porque consultas para ele vão gerar mais overhead. Então, uma sugestão também, como eu falei, seria você limitar o acesso a esse recursivo aos clientes daquela operadora, por exemplo. Uma região,
isso é recomendável mesmo. Bom, aqui ele fez a validação da cadeia DNSSEC, né? Você vê aqui a raiz, tem a chave autoassinada. Na verdade, eles têm duas chaves, né? Uma que só assina a chave e outra que assina a zona. Descendo para o BR. O BR também tem duas chaves aqui. Uma que serve de contato com a zona pai, que é a raiz. E outra que assina a zona inteira. ENGBR, aqui no caso tem só uma chave. Ela está autoassinada também. E FUENGBR aqui. Olha, acredito que já deu 10h30, então já deve ter publicado. Será que não publicou ainda? Ainda não publicou. Ó, acabou de publicar o DS da minha zona DNS teste aqui. Você vê que ele está com cache negativo, aquilo que a gente estava falando está cacheado, mas como eu tenho acesso a ele, eu posso simplesmente reiniciá-lo para zerar o cache dele. Pronto. O que a gente pode fazer agora também é uma brincadeira aqui. Bom, a informação de SOA aqui está assinada, né? Mas se eu alterar esse valor aqui, por exemplo, alterar qualquer coisa, a assinatura passa a ser inválida. E aí, se eu tentar consultar no meu recursivo que está validando, espero, acho que eu preciso reiniciar. Esqueci de reiniciar o bind aqui. Você vê que ele não respondeu porque a assinatura está inválida. Isso também acontece, por exemplo, na interface do registro. Se eu vier aqui, por exemplo, aqui a chave dele. Aqui, ó. Essa é a minha chave assinada, né? Se eu alterar qualquer coisinha aqui, preciso incrementar aqui também. Reinicio. Você vê que ele deu assinatura inválida, sem assinatura, porque ele não conseguiu validar. Eu adulterei a minha zona, então ele não gostou muito. Aí é melhor eu arrumar tudo aqui. Vou reassinar e reiniciar. E
2 servidores estão funcionando de novo. Bom, A gente tem um comentário online do Ricardo Rodrigues, da Nomino, que ele está comentando de que a Comcast, que é uma operadora de cabo americana, que tem 18 milhões de assinantes, né, mais do que o mercado brasileiro de banda larga inteiro, ativou a validação da DNSSEC para todos os seus assinantes. Então, assim, é factível habilitar a DNSSEC desde grandes organizações a pequenas organizações. E aí um comentário meu de que o maior perigo que eu vejo para pequenos provedores é o deles serem vítimas de ataques indiretos de amplificação usando o DNSSEC. Então, alguém faz uma pergunta espufada com o IP de um pequeno provedor, assim, dizendo, eu quero saber isso. Então, você manda 100 megabits de banda para alguém que tenha 1 gigabit de capacidade de resposta, consegue uma multiplicação aí de 10, 15 vezes, e aí manda 1 gigabit de ataque em direção desse pequeno provedor. Esse é o maior problema que ele enfrenta, e esse pequeno provedor não tem nada o que ele pode fazer para controlar isso, porque isso vem de 2 vulnerabilidades diferentes. A primeira e mais importante é o não bloqueio de IPs espufados em operadoras de acesso. É isso que gera o principal problema. E o outro é, no serviço de DNS, não dá. Você que presta serviço de DNS, você não precisa dar mais banda do que ele precisa, e aí pode limitar, eventualmente, esse tipo de estrago. Mas o principal é controle de spoofing mesmo. bom, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, então era isso que a gente tinha para falar aí.